E Jesus então cura o filho, é o símbolo da humanidade doente e moribunda, e oferece uma palavra de vida, mas exige fé do funcionário real. Jesus ele pede ao funcionário a fé na sua palavra. Vai, que o teu filho está vivo. E o homem nos narra o evangelho que acreditou e o seu filho ficou curado. Acreditou na palavra de Jesus. Aqui está o decisivo. Acreditou em Jesus porque Jesus é a palavra de Deus feita carne. Ele acreditou e partiu obediente, confiante na palavra. E alcançou a vida para o seu filho. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio. Uma feliz, uma abençoada segunda-feira para você, um bom início de semana. Nós iniciamos hoje as reflexões da quarta semana da Quaresma. Hoje é 16 de março. Já chegamos na metade desse nosso mês, o terceiro mês do ano. Nesse dia, a gente reza juntos, medita juntos, faz o caminho quaresmal com o Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 43 até 54. Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, e ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, o teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E enquanto descia para Cafarnaum, os seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. E eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe tinha dito: teu filho está vivo. E então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Veja, caros irmãos e irmãs, esse trecho é muito conhecido nosso, a cura do filho do funcionário real. Esse trecho, essa cura, constitui o segundo sinal de Jesus no Evangelho de João, porque João não chama de milagres, mas de sinais. Sinal exatamente que mostra esse seu radical comprometimento com a vida, com as pessoas excluídas, marginalizadas, que pessoas que vivem às margens da sociedade, próximas da morte. Então, São João, ao narrar essa cura à distância do filho do funcionário real, quer nos apresentar Jesus como a palavra de vida. Aliás, o Evangelho de João mostra Jesus o Verbo. Então, Jesus como a palavra que traz vida. Veja que o Senhor regressava para Galileia. E a fama do que fizeram em Jerusalém durante a festa já tinha chegado antes. E desta vez os galileus recebem ele bem. O Evangelho destaca isso. Mas Jesus decide ir a Caná, onde fizeram o seu primeiro milagre. E surge então o funcionário real que lhe pede para descer a Cafarnaum para curar o seu filho doente. É bom destacar também o verbo descer, em que João insiste, porque se justifica pela posição geográfica de Cafarnaum, obviamente, mas também pela intenção do evangelista em nos apresentar aquele que, por nós homens, pessoas humanas,
pela nossa salvação, desce do céu. Tem essa simbologia. Jesus, no Evangelho, ele reprova a fé imperfeita do funcionário de Herodes. Mas o funcionário não desiste, E Jesus, então, cura o filho, o símbolo da humanidade doente e moribunda, e oferece uma palavra de vida, mas exige fé do funcionário real. Jesus, ele pede ao funcionário a fé na sua palavra. Vai, porque o teu filho está vivo. E o homem nos narra o Evangelho que acreditou e o seu filho ficou curado. Acreditou na palavra de Jesus. Aqui está o decisivo. Acreditou em Jesus porque Jesus é a palavra de Deus feita carne. Ele acreditou e partiu, obediente, confiante na palavra, e alcançou a vida para o seu filho. Então veja, acreditar e obedecer, acolher a palavra, colocá-la em prática, é questão de vida ou de morte. O homem aflito, ele teve a força de crer na palavra de Jesus, que nada fez de especial, apenas falou. Ele não insistiu para que Jesus mudasse os seus planos e fizesse o que lhe pedia, mas acreditou e partiu confiando na verdade da palavra de Jesus. Ora, olhando para nós, quer dizer, quantas vezes também nós nos vemos na situação de ter que acreditar na palavra, sem vermos ou antes de vermos qualquer sinal. Nós rezamos, somos iluminados, mas tudo parece permanecer imutável, não é assim? Então, também para nós, assim como Jesus exige fé do funcionário real, também para nós é o momento de progredirmos na fé. Porque a fé, gente, não é uma simples verificação, mas é acreditar na palavra e naquele que a pronuncia. Então, se soubermos caminhar na fé, mesmo na noite escura do sofrimento, da provação, a palavra vai ser como uma lâmpada para os nossos passos, para nos guiar. Creio que nesse início de semana, à luz desse Evangelho, nós precisamos nos perguntar com bastante sinceridade. Isso faz parte do caminho quaresmal. Quer dizer, como que está a nossa fé, a sua fé, a minha fé? Nós confiamos apenas quando tudo dá certo ou continuamos caminhando mesmo quando ainda não vemos o resultado? A fé madura, gente, aprende a caminhar apoiada na palavra de Cristo, mesmo quando os olhos ainda não enxergam a resposta. Portanto, caros irmãos e irmãs, o convite para nós hoje, como o funcionário real, vamos acreditar na palavra, acreditar na força da palavra, palavra que traz vida, que transforma, que dá sentido para a nossa vida. Que Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja neste dia de segunda-feira. Paz e bem, até amanhã, terça-feira.